Alô, amigos, beleza? Tudo certo? Estamos de volta aqui na Tretes para mais uma reflexão para tentar entender o que será desse Atlético para a próxima temporada, o que será desse Atlético para 2025, o que será desse Atlético a partir do pressuposto da manutenção do clube na Série A do Campeonato Brasileiro. É complicado dizer que escapou, e eu não estou aqui para falar isso, não estou falando que o Atlético está livre da zona do rebaixamento. Mas a grande situação é que o Atlético está próximo disso, está próximo de escapar. Ficou muito próximo, inclusive é só empatar a partida contra o Bragantino na Arena da Baixada, num caso de não vitória do Criciúma contra o Flamengo, que o Atlético está livre do rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Então dá para a gente começar a entender, dá para começar a pensar. E eu cheguei nessa reflexão, para contar para você que assiste esse vídeo, eu cheguei nessa reflexão pensando: o que perguntar a Lúcio Gonçalves na última entrevista coletiva do ano na Arena da Baixada, depois da partida contra o Bragantino, né? Logicamente, muita coisa pode afetar a pergunta e muita coisa que envolve o jogo, né? Passa pela cabeça para a gente perguntar para os técnicos, enfim, os 5 técnicos que o Atlético teve nessa temporada, né? Mesmo assim, eu acho que é momento de projetar futuro. É momento de entender caminhos e é momento da gente começar a pensar em qual é a ambição do Atlético para a próxima temporada. Porque lembremos todos nós, né? O Atlético em 2014 tem a fala muito famosa, muito difundida e conhecida por todo atleticano de Mário Celso Petralha, que coloca: em 10 anos o Atlético vai ser campeão mundial, 2014 a 2024. Logicamente, o Petralha chegou a falar em alguns momentos que esse sonho foi atrasado pela pandemia e que precisava de mais 2 anos. Fato é que o campeonato mundial ficou mais complicado, né? Dado a realização de 4 em 4 anos, o torneio novo que estreia, inclusive na próxima temporada, organizado pela FIFA, né? Mas o Intercontinental segue rolando. E o Atlético pode sonhar com isso. Agora, é algo possível? É algo viável? E é importante colocar aqui, para a gente começar a pensar nisso. Escutei recentemente um podcast, uma entrevista do Alessandro Brito, né, que hoje é head scout do Botafogo, passou pelo Atlético, inclusive um podcast chamado Folha Seca, muito interessante a fala do Alessandro Brito, né? E ele comenta na entrevista e ele passou pelo Atlético no começo ali dos anos 2010, né? Então é um cara que esteve envolvido no início dessa procura do Atlético para tentar um título mundial na sua história. E ele fala: o Atlético tem processos, o Atlético faz com que as coisas aconteçam com base no objetivo maior de Mário Celso Petralha, que era, pelo menos, ser campeão mundial até 2024. 10 anos depois, o Atlético não conseguiu o título mundial. E aí, claro, é muito fácil chegar aqui e falar que era ambicioso demais, mas quase, quer dizer, quase é difícil, né? Mas o Atlético teve no caminho em alguns momentos. O Atlético chegou em finais de Copa Libertadores nesse tempo final, né, em 2022. O Atlético subiu um patamar enorme na sua história de 2018, a partir de 2019, 2021, 2022 com a final da Copa Sul-Americana. Mas 10 anos depois, me pergunto qual é o caminho. Me pergunto qual é a ideia, me pergunto qual é a ambição do Atlético para a próxima temporada. E pensando no caso Lúcio Gonçalves, pensando no caso Paulo Autuori, pensando em tudo e todas as decisões erradas que tomou a direção do Atlético nessa temporada, pensando num clube que nesse momento não tem no seu homem forte, Mário Celso Petralha, uma presença de fato, uma presença ativa na gestão. Pensando em tudo isso, a ambição do Atlético diminui muito de tamanho. Não estou dizendo para daqui 10 anos. Para daqui 10 anos o Atlético pode dobrar e querer ser campeão mundial em 2034. Estou pensando na ambição para a temporada 2025. Por quê? Em 2018 não havia inicialmente a intenção de vencer uma Copa. Não estava tão na cara do torcedor do Atlético e na expectativa de torcedor, elenco e direção ganhar um título importante. Em 2019 estava. Em 2020, talvez não, uma reformulação. Mas em 2021 estava. Em 2022 também.
Em 2023, o Atlético chega como atual finalista na Copa Libertadores e se falava assim em busca pelo título da Copa Libertadores em 23. Cai para o Bolívar. Em 2024, sim. Em 2024, o trabalho do Martim Marini é marcado por uma direção que precisa de um título para justificar o centenário. E ele fala isso em entrevista aqui na Threads, né? A direção me pediu um título. E se falou muito em promessa para brigar pelo Campeonato Brasileiro, se falou muito em tentar chegar o mais longe possível nas 3 competições. Então, há pelo menos 5 anos, o Atlético, em praticamente todas as temporadas, almejou um título importante na temporada. Um título de expressão. Em algumas conseguiu, em outras não. E talvez nessas últimas 5 temporadas o Atlético tenha até mais sucesso do que deméritos nessa busca por um título importante. Mesmo assim, para 2025 eu não consigo projetar isso. Para 2025, além do que foi 2024, para além do fiasco que foi o centenário do Atlético, é para projetar renovação. 2025 do Atlético vai ficar marcado por saídas ao extremo. Muita gente vai deixar o clube. E o Atlético vai ter que reconstruir. E a intenção, me parece, que não tem o mesmo investimento, não tem o mesmo poder financeiro de 2024, quando o Atlético investe 76 milhões de reais no primeira janela, de 2023, quando o Atlético faz uma janela de 30 milhões de reais no meio da temporada, o que é enorme para a história do clube, e de 2022, quando o Atlético investe 83 milhões de reais, valor recorde na sua história. Essa ambição por um título enorme, por um título de expressão, fez com que o Atlético gastasse mais, montasse elencos de maneira mais ousada, apostasse em joias e investisse por isso. Não vejo isso acontecendo em 2025. Pressupondo que o Atlético vai estar na Série A, tá? Isso aí eu já falei, é importante frisar. Então, qual que é o caminho? Qual que é a ambição? 2025 para o Atlético, torcedor, nada mais vai ser do que, no máximo, na minha avaliação, sendo muito realista e até pessimista aqui, permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro. Buscar uma vaga novamente à Copa Sul-Americana. Não vejo o Atlético pós-reformulação brigando por vaga em Copa Libertadores. Não vejo o Atlético pós-reformulação brigando por título de Copa Sul-Americana que pode vir a se classificar nessas últimas 2 rodadas de Campeonato Brasileiro. Não vejo. Vejo o Atlético tentando se manter novamente na Série A do Campeonato Brasileiro. Reformulação, reconstrução, limpa da casa. Isso tem que ser seguido. No contexto atual, se vende-se uma SAF, se vende-se a SAF do Atlético, é outra parada, é outra história, o investimento é muito maior. Ou tende a ser, pelo menos, vai? Mas no contexto atual, projetar 2025 passa por reformulação. E passa por se manter na Série A do Campeonato Brasileiro. Nada além disso. O objetivo, infelizmente, voltou a ser esse. Depois dessa temporada melancólica em 2024, né? E eu abri esse vídeo falando sobre o que perguntar na última entrevista coletiva com o técnico Lúcio Gonçalves. Tende-se a manter, caso o Atlético permaneça na Série A do Campeonato Brasileiro, a comissão encabeçada pelo Lúcio Gonçalves. Claro que não é uma unanimidade dentro do clube. Claro que existe gente internamente que acredita que o Lúcio Gonçalves não é o nome para permanecer no Atlético, mas neste momento, dia 3 de dezembro, né, o que parece mais provável é a possibilidade da manutenção do Lúcio Gonçalves no comando. E a minha pergunta, claro, isso pode mudar, logicamente, mas a intenção dessa última coletiva é fazer uma avaliação. É tentar entender do Lúcio Gonçalves como foi, qual a tendência, qual é o teto e o que esperar de projeto esportivo do Atlético para 25. E gostaria muito de ter a presença do senhor Paulo Autuori na coletiva. Prometeu, né? Se pudéssemos estar lá. Na primeira não pudemos, mas tentaremos novamente, logicamente. Ele prometeu que daria outra entrevista pós-final de Campeonato Brasileiro. Quero ver. Porque é essencial. E é quem tem que responder a pergunta
do planejamento a longo prazo do Atlético? Qual que é o objetivo maior dessa gestão? Qual que é o objetivo para os próximos 10 anos do Atlético? Porque nesse momento, o Atlético parece sem norte. Nesse momento, o Atlético não parece planejar futuro. Nesse momento, o Atlético parece ser um time que apequenou-se e vai buscar apenas uma vaga na Série A em 2025. É uma reflexão complicada. E talvez seja cedo para a gente começar a pensar nisso, mas é importante demais ter esse tipo de debate. Qual será o Atlético para 25, para 26, 27, 28, para os próximos 10 anos? E o que o Atlético busca? Mesmo ainda sem vender a sua sociedade anônima do futebol. O que você acha? Qual é a ambição? O que é possível fazer em 2025? No que o Atlético tem que acreditar? E quem é o responsável por essa reformulação? No futebol, Paulo Autuori. Isso a gente tem como fato consumado. Na gestão, aí a gente tem uma dúvida bem grande. Porque Mário Celso Petralha, por questão de saúde, não tem mais o protagonismo que uma vez teve na história do Atlético. Deixa o seu like, tá? Se inscreve no canal se você não é inscrito, comenta aí. É uma reflexão muito boa, é um debate muito válido e muito positivo. Porque se os caras não pensam lá, não planejam lá, a gente tenta planejar por aqui com todos vocês, a gente tenta projetar o que vem com o Atlético. Fechado? Tamo junto, tá falado e até a próxima. Grande abraço.